Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos responder a seguinte dúvida. Por que quando eu acendo vela, faço minha chamada, faço minha oração, faço meus pedidos, parece que a entidade não me ouve? Por que eu entrego oferendas, faço ali meus pedidos, faço minhas orações e nada acontece? Será que para que as entidades façam alguma coisa é realmente obrigatório fazer um feitiço, ter o sacrifício de animais? Sobre isso que vamos falar hoje, ok? Em primeiro lugar, se você não é uma pessoa iniciada em um culto religioso e não tem uma proteção que foi consagrada e entregue para você, se você não tem uma entidade que foi consagrada por um mestre e entregue a você, se você não tem um altar preparado com objetos que foram consagrados por um mestre e entregues a você, é perigoso você acender velas, fazer orações e ainda feitiços. É perigoso, porque você pode estar abrindo a porta de sua casa, a porta do seu destino, a sua vida, para espíritos obsessores, para energias negativas derivadas de olho grande, inveja ou até ataques espirituais que estão direcionados a você ou a parte de sua vida, ok? Mas, então, se você é iniciado, tem uma proteção, entidade consagrada ou um altar consagrado, aí sim, vamos lá. Você, quando acende uma vela, faz suas evocações, orações e pedidos, não tem resultado. Por que isso acontece? Vamos lá. Entenda que o objeto vela, ele não tem força espiritual. O objeto vela não é um gerador de força espiritual. O objeto vela é única e exclusivamente o combustível para o fogo. Ok? O fogo, ele não tem força espiritual. O fogo é um elemento condutor de força espiritual e não um gerador de força espiritual. Ele é condutor de força espiritual e ele cria ligação entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Ok? A sua oração, ela não tem força espiritual. A sua oração é um condutor de sua própria força espiritual e de seus sentimentos ou desejos. Então, no momento em que você está acendendo uma vela, ou seja, você está acendendo o fogo, você está criando uma ligação, um canal de ligação entre o mundo carnal e o mundo espiritual. No momento em que você está fazendo uma oração, chamada, evocação, pedidos, você está canalizando a sua força para entregar esta mensagem sobre qual é o seu objetivo naquele ato para o mundo espiritual e aquela entidade em questão, ok? Então, quando você somente acende uma vela e faz orações, evocações e pedidos, você não está gerando força espiritual. Você só está abrindo um canal de comunicação e fazendo a entrega da comunicação. Mas você não gerou força espiritual para que algo pudesse acontecer. Entendeu? Uma entidade, seja ela qual for, ela está lá no mundo dela. Lá no mundo dela, ela tem a força espiritual dela, habilidades e características dela para agir lá no mundo dela. Aqui no nosso mundo, ela precisa de energia gerada aqui neste mundo para manipular essas energias e assim alcançar determinado objetivo.
Ela não pode usar as energias que ela tem lá naquele mundo, porque aquela energia que ela tem era para ser usado lá naquele mundo. Aqui neste mundo ela precisa de energia compatível com este mundo. E esta energia compatível com este mundo onde vivemos só pode ser gerada aqui neste mundo. Entendeu? Ah, mas aí, quando eu faço oferendas, minhas evocações e pedidos, por que também muitas vezes não acontece nada? Pois bem, entenda que determinado problema ou determinado objetivo, ele tem um grau de dificuldade, correto? Este grau de dificuldade você vai avaliar de acordo com sua dificuldade natural de alcançar aquele objetivo ou de resolver aquele problema. Então, de acordo com a dificuldade, deve ser a força espiritual empregada para alcançar este objetivo. Deve haver um equilíbrio aí. Às vezes você entrega uma oferenda e faz seus pedidos, não tem tudo resolvido, mas ajuda de alguma forma, mas não resolveu, mas ajudou. Beleza. O que faltou aí? Faltou ter mais força espiritual. Ah, eu fiz oferendas, fiz meus pedidos, mas não resolveu. Não adiantou em nada, nada aconteceu. O porquê? O objetivo ou o problema era grande demais para a força espiritual que foi gerada através daquele ato. É simples assim. Ah, mas como que a entidade não pode usar a força dela, que ela tem lá no mundo dela, aqui no nosso mundo? Vou te dar um simples exemplo. Nós, humanos, vamos dizer que a gente está na praia. Está na praia, olha, o mar está limpo, água cristalina, você enxerga até os grãozinhos de areia. Aí você decide um pouco mais fundo, vai mais pro fundo, mais pro fundo. Aí você mergulha, buf! Aí você abriu os olhos, conseguiu ver o que tem dentro do mar. Mas daqui a pouco, opa, tem que voltar. Você voltou para a superfície porque você precisa respirar. Você não consegue respirar dentro da água porque qual é o seu mundo? É a terra. Você precisa de oxigênio. Então, existe a possibilidade de você mergulhar e ficar um bom tempo dentro da água, fazendo atividades lá, submerso? Sim, existe. Como? Você usar uma roupa de mergulho, óculos, cilindro de oxigênio. Aí você já está preparado para ir para o outro mundo, que seria dentro, mergulhando dentro da água, e aí você vai poder interagir com os peixes, com o ambiente, tranquilamente. É a mesma coisa uma entidade. Para ela agir neste mundo, ela precisa de armas, ferramentas, força espiritual, derivada deste mundo, para poder agir neste mundo. Ok? Então, é mais ou menos isto que funciona. É mais ou menos desta forma que as entidades acabam agindo, interagindo em nossas vidas. Então a entidade ela jamais vai poder agir ou reagir por vontade própria. É necessário ter uma ação para haver a reação. Uma entidade sempre vai reagir, ela não vai agir, ela vai reagir aos estímulos que são dados a ela. E a potência desta reação será de acordo com a força espiritual gerada através daquele ato. Não é impossível de você conseguir alcançar algum resultado só acendendo velas, fazendo chamadas, fazendo os pedidos. Não é impossível, mas é algo muito difícil de acontecer, porque a força espiritual que está sendo gerada ali é praticamente nula. Também não é impossível você entregar oferendas para uma entidade, fazer seus pedidos e ela atender de alguma forma. Não é impossível. Depende da gravidade do caso. Depende também de como está a manutenção espiritual daquela entidade com você. Ok? Isso não significa que a pessoa não tem condições financeiras, então ela não pode fazer nada. Pode fazer sim. Mas nós devemos entender que é uma lei da natureza, é uma lei universal. Não tem como escapar disso. Ok? Recado de hoje é esse. Muito obrigado. Até mais.
Para você que chegou até este momento do vídeo, muito obrigado. Agora, inscreva-se em nosso canal, clique ali no sininho para receber as notificações, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe em seu grupo de estudos, compartilhe com seus amigos, enfim, esta é a forma que você tem para retribuir o autor de conteúdos e assim incentivá-lo a dar continuidade em seu trabalho, ok? Muito obrigado, até mais.